Oiê, meu nome é Walter e eu vim falar hoje um pouco sobre estrutura de redação. A Maria e o Lucas falaram muito bem, principalmente sobre o alicerce, sobre o que precisa ser feito para construir uma ótima redação, mas eu vou falar sobre uma coisa um pouquinho diferente. Eu vou falar sobre a importância de um texto coeso. É, mas tá. O que é um texto coeso? Um texto coeso é um texto que se encaixa. É um texto que, quando você lê, parece que ele é um texto íntegro, um texto só. Mais ou menos é isso que a gente sempre quer, né? Quando a gente faz um texto. E por que ele é importante? Eu acho que quem já teve um pouco de contato com correção de redação, principalmente, sabe que a quarta competência julga a coesão e a coerência do seu texto. Mas isso não é o único ponto importante em relação à coesão, porque a coesão não é só o uso de conectivos. A coesão é também a forma que você faz que o seu texto flua, que ele tenha um ritmo gostoso de ser lido, que ele faça sentido também. Então, por exemplo, a competência 3, dentre outras coisas, fala sobre a organização dos argumentos. E uma ótima forma de tornar os seus argumentos organizados é com a coesão textual. A competência 2 fala sobre repertório sociocultural e exige que você tenha um repertório legitimado, pertinente e produtivo. Eu vou repetir porque é muito importante. Legitimado, pertinente e produtivo. Legitimado é quando você põe fonte no repertório, quando você diz de onde ele vem, que não veio da sua cabeça. Um repertório pertinente é que ele tenha, de alguma forma, alguma relação com o tema da redação. E um repertório produtivo é quando você conecta o seu repertório à sua argumentação. Quando você embasa a argumentação através do repertório, que no final das contas é exatamente por isso que tem o repertório. E uma forma fácil, uma forma eficiente de tornar o repertório sociocultural produtivo é com o uso da coesão textual. Mas tá, a gente sabe que ela é importante. Não só para essas três competências, mas para a competência 5, para mostrar que o seu plano de texto faz sentido dentro da proposta de intervenção. Na competência 1, com o uso de conectivos adequados, para mostrar que você tem um conhecimento de gramática. Mas como que a gente faz para o texto ser coeso e coerente? Isso não é tão fácil na realidade. Não é uma notícia boa, mas não é uma coisa trivial. Um texto coeso, principalmente, ele tem conexões, ele faz referência a ele mesmo. Ou seja, se você vai falar sobre um assunto como persistência da violência contra a mulher, foi um dos temas do Enem, né? Eu, por exemplo, posso colocar como tese, que é a minha opinião a respeito do assunto, que a persistência, ainda que o governo tente amenizar a problemática, a persistência ocorre porque não é suficiente. Ele não tenta mitigar as imposições de gênero que tem na sociedade. E só dessa forma que a persistência ia ser anulada. Tendo em vista, por que eu estou dizendo isso? Quais são os meus argumentos para dizer minha tese? Tendo em vista não só a disparidade salarial dentro de uma perspectiva trabalhista em comparação aos gêneros, como também tendo em vista a exposição da masculinidade tóxica ao longo da construção do indivíduo na infância. Então eu estou dizendo para o corretor que, olha, a minha opinião sobre o tema é: o governo não está fazendo o suficiente. Por que ele não está fazendo o suficiente? Porque para fazer o suficiente ele precisa desinstituir as imposições de gênero que a sociedade impõe. E os meus dois argumentos vão ser sobre
a exposição da masculinidade tóxica ao longo da infância e sobre as disparidades salariais, possivelmente a falta de fiscalização ou algo do gênero. Isso eu estou mostrando, dentre outras coisas, o meu planejamento de texto. Até agora eu ainda não tive nenhum elemento coesivo, mas no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, que eu vou falar sobre o meu argumento, eu posso escrever, por exemplo, nessa perspectiva, as disparidades salariais não são de blá 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 blá. Sabe, eu estou fazendo referência ao próprio texto, eu estou fazendo referência à minha introdução. Isso deixa o corretor com uma impressão de que você está prestando atenção no seu texto. É claro que todo mundo presta atenção quando está escrevendo, mas nem sempre a gente consegue transparecer isso. Quando um texto faz referência a ele mesmo, ele dá mais segurança para o corretor de entender que tá certo. Esse aluno, ele tá prestando atenção. Essa é uma forma de coesão que normalmente é chamada de interparagrafal. É uma coesão, é um conectivo que liga ideias entre parágrafos, né? Eu comentei sobre a coesão como uma forma de tornar o repertório produtivo. Uma forma que eu normalmente faço nas minhas redações é de traduzir o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, se o meu repertório sociocultural é em relação à Constituição, que garante que todos os indivíduos têm direito a uma educação de qualidade, ainda que o texto não fale necessariamente sobre educação, eu posso dizer, em relação a isso, vírgula, nós temos que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E depois de uma tradução para, olha, eu sei isso aqui, eu sei que a Constituição de 1988 falava sobre isso, mas o que isso tem a ver com o que eu vou escrever? Mais um pedacinho de texto, mais um período. Eu faço referência a esse meu repertório. Isso é um elemento coesivo intraparagrafal, que está dentro do próprio parágrafo. E depois de fazer essa tradução para mostrar a produtividade e a pertinência do meu repertório, eu ponho o meu argumento de fato. Porque aí eu tenho uma flexibilidade de tanto organizar a minha argumentação, porque mostra que eu fiz um planejamento de texto, que mostra que eu não pensei na hora que eu estava escrevendo o parágrafo de desenvolvimento que eu vou botar esse repertório porque eu acho que cabe. Não, eu pensei sobre esse argumento antes de escrever e sobre qual repertório que eu ia usar para esse argumento muito antes. Então, isso contribui para você ter uma nota melhor em competências como a 3 e a 2, que são um pouco mais subjetivas. Não necessariamente subjetivas, mas que são mais complicadas de serem explicadas, porque falam sobre estrutura textual e falam sobre organização argumentativa. Não são coisas frívolas de se estudar. São um pouco mais complicadas. Claro que gramática não é uma coisa fácil de se estudar, não é uma coisa frívola, é complicado também. Mas você tem um guia. Normalmente, estudar um pouco mais sobre estrutura demanda muito mais prática do que estudo teórico. Então, basicamente é isso. Você inserir essas espécies de traduções e os conectivos são essenciais dentro do seu texto, faz com que ele pareça mais conectado, que ele tenha referência a ele mesmo. Então, usar conectivos como nessa perspectiva, ou sob essa ótica, ou nesse sentido, nesse contexto, são importantes para fazer referência ao próprio texto. Mas usar conectivos como já no Brasil, ou saindo dos livros de história, que é um conectivo até um pouco diferente do que é usado, ou
fora do contexto musical, quando você usa repertórios socioculturais que são menos acadêmicos, né? Fora do mundo televisivo, qualquer coisa do gênero. Não, não muito esse é um pouco um pouco mais na linguagem popular, não é muito aceito. Mas, bom, fora do cenário televisivo, eu acho que uma opção melhor. É, são conectivos importantes que fazem, fazem ligações entre os períodos e entre os parágrafos. Então, em resumo e em síntese, é importante se lembrar de conectivos interparagrafais que vão conectar as ideias entre os parágrafos. Então, no meu primeiro parágrafo eu falei meu primeiro argumento, e no meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, logo no meu segundo parágrafo, eu vou usar um conectivo que remeta a esse argumento. Então, nessa perspectiva, ou sob essa ótica, algo do gênero. Dentro desse parágrafo, eu posso fazer relações entre os períodos. Então, se eu vou fazer uma relação de oposição, eu posso botar, não sei, em contradição, ou algo do gênero, para mostrar uma oposição do que foi dito anteriormente, né? Por exemplo, se eu estou falando que o governo faz alguma coisa, mas não é o suficiente, como eu tinha dito, que acontece na persistência da violência contra a mulher, eu posso escrever em contraposição o governo usa medidas ou impõe medidas ou promove medidas de mitigação da violência contra a mulher, tendo em vista não só o número 180 para denúncias e etc., e como também os movimentos que se faz dentro das escolas e alguma coisa do gênero. Esse pode ser o meu repertório sociocultural até, que não é uma coisa dada na redação, e eu estou mostrando que eu tenho algum conhecimento a respeito do assunto. E a minha tradução para o texto vai ser, em contraposição, isso não é o suficiente para acabar a violência, não é o suficiente para acabar com a desigualdade de gênero, não é o suficiente para garantir a equidade. A gente precisa de outras coisas. Nesse sentido, essas outras coisas são, etc. Claro que numa linguagem mais formal, que faz mais sentido para a redação. Conectivos como por fim na conclusão não são muito bem vistos, sendo bem sincero, porque todos os corretores sabem que a conclusão é o último parágrafo, e você colocar por fim não é a melhor coisa a se fazer, não é um erro, mas a gente normalmente pede que evite. Portanto, é um outro conectivo batido, mas tem um segredinho, tem uma tática. Você pode usar os conectivos deslocados também, e isso dá um tom de formalidade muito mais interessante para o seu texto. Então, você pode escrever urge, vírgula, portanto, vírgula, atitudes governamentais que não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Isso usa um conectivo batido, o portanto, muita gente usa o portanto, mas dá um charme, dá um jogo de cintura pro seu texto. Bom, o que é que precisa depois de 15 minutos quase de falatório? Vocês terem muito bem definido na cabeça. A coesão é absurdamente importante para quase todas as competências, se não todas, e uma forma fácil de garantir é saber usar os conectivos. Então é importante pesquisar mais a respeito sobre esse assunto, é importante ler com cuidado as correções dos corretores da iniciativa, é importante pensar com cuidado se, bom, portanto, é útil nesse sentido, ou é melhor usar nessa perspectiva? Ou será que é melhor usar outro sim? Sabe? Esse tipo de coisa, a gente tem que ter noção do que a gente está escrevendo também. E para mais óbvia das competências que corrige a respeito de coesão e coerência, é importante que vocês usem os conectivos com abundância. Não abundância repetitiva, não redundância,
Não escrever dois conectivos num período que só precisa de um. Mas usar com consciência e plenitude, digamos assim. Entender o que você está escrevendo. Obrigado por assistir o vídeo. Eu espero que vocês tenham assistido os vídeos anteriores, porque talvez esse não faça sentido nenhum se você não tiver assistido. Desculpa só avisar agora no final. E eu vou fazer mais um vídeo a respeito de planejamento textual, que também tem bastante relação com a coesão e que é basicamente corrigido e descontado, caso você não faça com muita precisão, na competência 3, que eu considero uma das mais difíceis. Mas é isso. Obrigado e até a próxima.